E aí, Wanderleia, me conta um pouquinho de ti. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Wanderleia, o meu sinal é este, né? E me apresento sempre como mãe de surdo, né? Sou instrutora de trânsito, sou intérprete de Libras, sou prof de Libras recém-formada em função da profissão de intérprete, né? Então, estou aqui para hoje compartilhar com vocês experiências de vida, né? Falar da profissão de instrutora, apesar de eu não ter praticado ela ainda, ter posto em ação, mas fiz meu curso com o nosso colega Lucas, foi meu prof, querido, amado, né? E estamos aqui hoje para compartilhar com vocês. Ai, que legal. Então, vou dar sequência, né? Eu sou a Luziane Carvalho, sou intérprete de Libras há mais ou menos uns 15 anos. Às vezes eu brinco, eu tô na mesma posição ali que a Wanderleia, né? Eu digo que eu sou intérprete desde que eu nasci, porque o meu irmão é surdo, mais velho, então desde que eu nasci, né, eu já tenho contato com a língua, mas eu só despertei para esse lado mais profissional quando eu já, né, já estava ali no mercado de trabalho, que eu vi a necessidade de ser uma intérprete de Libras. Até então eu era aquela intérprete mais caseira, né, que fazia as traduções de aniversários, de churrasco, de aniversário de vó, aquela coisa que sempre tem uma fala de algum familiar. Até então, aí depois sim, depois de um tempo eu vi, né, percebi a necessidade de estar dentro desse mundo mais profissional. Eu trabalho no Senac já há 11 anos, entrei como intérprete de Libras, hoje eu sou coordenadora do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e o NAI ele não acolhe, né, não trabalha apenas com o indivíduo surdo, com os alunos surdos, mas também com outros alunos que possuem algum transtorno ou alguma deficiência. Deixa eu aproveitar e fazer uma desculpa, Wanderleia. Deixa eu aproveitar Não, e fazer uma pode. pergunta, porque Uhum. gente, papo com café é isso, é genuíno, é nosso, não tem certo, não tem errado, e tem aquilo que toca a vocês. E a intenção deste bate-papo de hoje é que a gente possa olhar para o lado e ver que precisa muito mais. A gente já saiu falando, né, Lucas? Maravilha! Abertura. Maravilha! E deixa eu pedir, então, porque eu sempre esqueço. Gente, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, porque o YouTube entende que é bacana, que é legal. E assim vocês me dão aquela moral de sempre aí, tá? Vendo vocês falar sobre, eu já tive a primeira dúvida que eu acho que muitos instrutores possam também ter. E aí vocês podem responder no tempo de vocês, como vocês achar melhor. O início de uma intérprete, né, de uma intérprete, geralmente é por uma necessidade em família? Não, nem sempre. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que ela é uma intérprete ótima, né? A Julie Ginter. E a Julie, ela não tem nenhum familiar, né, que tenha surdez. Então, é dela, né? Ela realmente percebeu essa necessidade, ela gostou e ela foi indo, fez o primeiro curso, se apaixonou pela língua, fez o segundo e aí se tornou uma intérprete de Libras. Hoje ela é professora, né, licenciada, licenciatura em letras Libras. Enfim, então não necessariamente, né, Lucas? E eu percebo, assim, tendo uma visão geral do profissional, é a empatia, né? Sempre o intérprete, de alguma, pode não ter ninguém na família, mas tem um amigo, conhece alguém, percebe a necessidade, ou está na escola, apareceu um surdo, não tem intérprete, então vai e busca a capacitação, né? E eu ia linkar com a apresentação da Luziane também sobre o começo, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu curso de capacitação de intérprete de Libras, eu tinha o ensino médio faz uns 4 anos, né? E eu me achava a cara de Libras, tipo assim, eu sou mãe de surdo, eu estou no meio dos surdos, eu sei tudo de surdos. Fui bem bela, cheguei na sala de aula lá em Porto Alegre, fazia em Porto Alegre o curso de capacitação,
Quando eu chego lá, o professor começa a falar, explicar, e chega um surdo, eu digo, meu Deus do céu. Aí tu te apavora. Não, eu saí da aula chorando, porque eu descobri que eu não sabia nada sobre surdez. Eu disse, poxa vida, eu tenho minha filha, ela, na época ela tinha 21, se eu não conheço a minha filha surda, eu não sei nada sobre ela. Né? Então, assim, o quanto é importante, além do convívio ali, tu ter a parte teórica também. Né? Tem um contato, tem que conviver com o surdo, e a parte teórica, assim, me abriu horizontes, sabe? Saí daquele meu mundinho, né, e comecei a olhar definitivo, assim, certo, para o lado, tipo, o que o surdo precisa, de que forma ele pensa, de que forma ele age, o que é importante para ele, o que não é para mim, né, o que não é importante para ele. Então, olha, é uma experiência, assim, muito boa, sabe? De ir buscar conhecimento, aprendizado, e a troca, né? A troca é espetacular, eu adoro compartilhar com os intérpretes também, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova. É verdade, trazendo um pouco, né, do que tu falou, de não conhecer, né, descobrir dentro da sala de aula como, né, funciona a língua, como o surdo pensa, como age. Tenho esse mesmo sentimento, porque quando eu entrei dentro do curso, eu não tinha a noção de como era a escrita e o entendimento da leitura do meu irmão. Eu achava que ele lia normal e que ele entendia tudo. Eu achava que ele escrevia errado, né? Ah, olha só a forma como ele escreve. Meu Deus, Obrigar a ele não escrever o português aprende. correto, né? E aí lá dentro, né, eu percebi assim, meu Deus, como eu fui grosseira, né? Nesse ponto e não consegui enxergar que de fato são línguas diferentes, têm as suas estruturas gramaticais diferentes, e aí a gente para e pensa, quantas pessoas mais têm esse mesmo pensamento, né? Porque às vezes numa linha de frente, por exemplo, um atendimento, ah, chegou um surdo, precisa de uma intérprete. Ah, não precisa não, a gente escreve. Não, gente, mas a estrutura, né, da escrita do surdo é diferente. Como assim? Ele não é alfabetizado? Ele não fala português? Ele não sabe ler? Aí tem que explicar, ele sabe ler, mas é que nem como se fosse uma outra língua, né? Aí eu faço a analogia ali do inglês. Sim. Tá, se chega ali um texto em inglês, tu vai saber ler tudo, né, conforme o teu aprendizado lá de cursos, de disciplinas lá no ensino fundamental e médio. E aí é exatamente isso, o nosso papel agora é disseminar isso, né? É chegar lá nos lugares e falar, olha, não é assim que funciona, né? A estrutura funciona dessa maneira. Então, sempre quando eu estou em algum lugar e surge essa demanda, ah, não, porque eu uso a escrita. Não, mas para aí. Deixa eu te explicar que não é bem assim que funciona. E aí a Até porque pessoa a escrita fica... é a segunda língua, né? A primeira língua do surdo é a Libras. É aquilo ali que ele aprende, né? Então, é através da Libras que ele vai conseguir uma comunicação. Se a outra pessoa tem essa comunicação, né? Sabe, Libras? Se não tem, aí... E por isso a importância de ter uma intérprete de Libras fazendo, né, essa tradução na língua, na L1, na língua materna deles. Ô, gurias, olha só, é muito comum isso, tá? Eu vendo vocês falar, eu me teletransportei lá para dentro do CFC, sabe? De verdade. Sim. Eles estavam falando, eu fui lá palcão atender, eu tava tentando me lembrar como é que era os atendimentos, sabe? Claro. É essa a ideia. Eu já puxei da Vanderlei exatamente para a gente entrar, né, dentro do CFC. Tipo assim, chega no atendimento ali no balcão, né? Ai, ele é surdo, ele é surdo. Eu vou só dar um exemplo da minha filha Carol, quando ela trabalhava no comércio, né? Diz que uma vez ela estava lá na loja, que ela fazia parte do administrativo, mas ela foi para o setor da loja, lá nas gôndolas, dar uma ajeitada, ver algum material, e chegou uma pessoa nela e começou a perguntar, falando, oralizando mesmo, né? Conversando com ela. Aí diz que ela olhou assim para a pessoa e ela falou, eu sou surda. Diz que a pessoa levou um susto e sumiu. E saiu, ai, desculpa, como se surdez fosse doença contagiosa, sabe? Gente, se põe no lugar da pessoa surda. Ele é surdo, e como é que eu vou me comunicar? De que forma que eu vou conseguir chegar nele? Só empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Né? E tentar chegar num ponto, porque todo mundo consegue, de alguma forma, um meio de comunicação, né? Te imagina no outro país, eu não falo inglês, vou para os Estados Unidos,
alguma forma eu vou me achar de comunicação, né? Então, as pessoas têm que ter mais empatia e mais respeito também com o ser humano. E vocês falando isso, fora ter me teletransportado para o CFC, quantas vezes eu escutei? Porque assim, em primeiro momento, a Ludi escreveu aí, né? Entra uma pessoa surda e dá um susto no atendimento. Isso Trabalhei aí. com uma equipe de 5, 6, 7, 8, dá um susto. Mas aí, sempre tem alguém, né? Não, deixa que eu me comunico. E toma a frente e pega um papel e caneta. Foi na hora que vocês falaram, foi essa imagem que eu tive. E aí, a minha pergunta para vocês. Todo surdo sabe Libras? As duas, nós, né, vamos descrever aqui a nossa reação. Luziane e Vanderleia estão balançando a cabeça negativamente. Então, a Janaína está dizendo que travou a internet dela. Talvez sair e entrar de novo, né? Vou pedir para sair e entrar de novo. Tá. Vou interpretando. Luziane pode ir falando que eu vou interpretando até ela entrar de novo. Tá, aí depois a gente reveza. Isso, tá. Não, porque como a Libras é de fato uma língua, esse indivíduo surdo ele tem que ser alfabetizado dentro dessa língua materna. Então, se o surdo ele tem um acompanhamento familiar bom, se essa família tem também um entendimento e uma aceitação de que esse indivíduo precisa, né, frequentar uma escola capacitada, que tenham profissionais, professores que possam ensinar esse aluno, ótimo. Mas também a gente tem, sim, aquelas pessoas que não têm o entendimento, né? Ou que forçam essa pessoa, esse indivíduo a oralizar, a fazer gestos, a fazer mímicas. E principalmente essas pessoas que moram mais no interior, Lucas, que não têm esse recurso, que não tem, né, esse fácil acesso. Então, por isso que nem todas as pessoas surdas sabem falar Libras. E tem uma dificuldade também, às vezes, dos pais também ter essa dificuldade. Isso, né? Também. Os meus pais até hoje não sabem falar Libras. Sabem, assim, um sinal que outro, né? Porque logo, meu irmão hoje tem 42 anos. E logo que ele entrou na escola, lá no ensino infantil, eles aprenderam, eles fizeram um cursinho, só que olha só quantos anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás, que eles aprenderam aquele cursinho e nunca mais praticaram, nunca mais fizeram nada. E o meu irmão, o que acontece? Ele chega em casa e ele chegava, porque hoje ele não mora mais com meus pais, né? Ele chegava em casa e ele não se comunicava de fato com a Libras, porque eles não iam entender. Então ele se comunicava por gestos, né? Por mímicas, e os meus pais, eles aprenderam a falar com ele por mímica. Então, o meu pai até hoje, ele se comunica super bem. Assim, o meu irmão entende tudo, por incrível que pareça. Do jeito deles, né? Mas do jeito deles. Exato. E aí, quando eu cheguei lá com a Libras, né, super robusta, que hoje eu posso dizer que a minha Libras até é um pouco mais atualizada do que a do Fabiano, porque 42 anos, ele só fez lá o ensino médio dele, nunca mais voltou para a escola, né? Tem a vidinha dele lá. Então, a comunicação dele é mais restrita, é mais truncada do que a minha. A minha ela é mais fluida, né?
Tu sabe que eu peguei um aluno que eu faço interpretação das teóricas também, né? Eu interpreto teórica. E eu peguei um aluno, foi no início do ano, que ele, de mais idade, né? Que ele não tinha o básico da Libras lá do tempo de escola, mas o português dele era bom porque ele é muito cobrado no português. Sim. Né? Mas eu levei um susto, tipo, susto não dizer, né? Porque eu cheguei para a aula e comecei a sinalizar, né? Sinalizando e os sinais bem específicos do CFC. Isso que antes eu já tinha mandado o dicionário que tem, que o Detran tem, que eu acho um dicionário maravilhoso, né? Ótimo, né? E eu mando para todos os meus alunos antes de começar as aulas, meus alunos. E aí cheguei lá interpretando, e perguntei para ele: tu sabe Libras? Aí, quando ele me respondeu, assim, com sinais bem simples, bem básicos, né, eu disse, vai ser um desafio. Né? Aí, mandava o conteúdo para ele pelo WhatsApp, que eu faço bastante essa troca também pelo WhatsApp, eu uso o WhatsApp, muita imagem, aquela coisa. O instrutor da aula teórica foi maravilhoso, o diretor de CFC deu problema no computador do aluno, ele foi na casa, ajudou a fazer todo aquele processo, que além, né, da Libras de ser básica, tem o problema também, hoje em dia, das aulas que são remotas, né? Então, nem todo surdo sabe mexer em computador, a gente também, eu tenho uma dificuldade, né? Que a tecnologia é muito difícil também. Mas nesse meio, assim, a gente encontra profissionais maravilhosos, instrutores, diretores, sabe? Incríveis. E dando um gancho só na Libras ali, eu costumo dizer que a exclusão já vem de casa. Né? Que a maioria dos surdos, eu sempre digo assim, ai, Wanda, tu sabe tudo, ai, coisa boa, todos os surdos são que nem tu, assim, que tem a família. Eu disse, não, gente, não me tomem como exemplo, como parâmetro de nada, porque são raras as famílias que têm os pais, que eu costumo dizer assim, que no tempo que quando a Carol era pequena, que a gente descobriu a surdez dela, ela tinha 2 anos de idade, né? Eu parei a minha vida, eu parei de trabalhar e vivi em função dela. Então, eu acompanhei a escola, né? E tudo que aprendi foi na escola. Mas os outros pais não podem. Né? Então, não julgo pai, não julgo mãe, não julgo família, porque cada um sabe das suas necessidades, né? Mas eu digo que a surdez, assim, a comunicação já vem falha de casa. Né? E aí a gente fala muito em inclusão, não sei o que a Luciane acha, né, do assunto inclusão, né? Que para mim o surdo está incluído 24 horas por dia, né? E eu acho que ele precisa de um momento de aprendizado, agora voltando para a escola, específico para o surdo, que vai aprender a língua, com profissionais que saibam, né, explicar na língua dele, e o contato com a sua comunidade surda, para evolução da língua também. Porque se está sozinho em sala de aula, que eu já peguei aluno fui interpretar em sala de aula, sozinho, ele não está incluído, ele está inserido no ambiente. Está segregado, né? Exatamente. Eu costumo dizer que estamos lá no Congresso de Milão ainda, né? Muitos, 100 e poucos anos já se passaram, e o surdo continua no Congresso de Milão, né? O Congresso de Milão foi uma conferência que teve, onde eles estipularam que não podia ser usado a língua de sinais. Então, eles amarravam as mãos dos surdos para forçar a oralização, né? E é o que ainda acontece hoje em dia. De alguma forma, a gente amarra as mãos para forçar eles a escrever, a tentar falar, né, de uma forma ou de outra, evitando que a gente não usa Libras. Isso na comunidade em geral, em tudo, né? Órgãos públicos, médico, rua, supermercado, em tudo que é lugar. Então, eles estão incluídos, né? A gente é que não faz a parte da gente de aprender a língua deles. E aí a gente se depara com a importância de ter pelo menos uma pessoa, né, dentro desses serviços que tenha pelo menos o básico, assim, que, né, consiga se comunicar, pelo menos inicialmente, com aquela pessoa, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta pertencente àquele lugar. Que é exatamente isso que a Wanderleia estava falando. Dentro né? do CFC, né, do Centro de Formação de Condutores, a gente percebia uma felicidade, assim, ó, contagiante deles, quando eles entravam para fazer a sua carteira, né, ter informações, e lá tinha alguém para se comunicar com eles. Assim, não tem como não perceber a alegria, sabe? E realmente, como vocês trouxeram, né,
de fazer parte, né? Porque fazem parte, né? Na verdade, nós estamos excluindo, né? E a gente percebia. E lá no CFC que eu trabalhava, nós tínhamos 2 pessoas que fizeram a sua formação. Posso estar errado aqui o nome da instituição, mas é na escola Frei Pacífico, aqui em Porto Alegre. O Frei. E é isso, né? Aham. E assim, aí veja o quanto é importante, né? Primeiro, eles trouxeram para nós lá dentro que lá existe uma comunidade, que tem uma comunicação, que às vezes o surdo não sabe se comunicar em Libras. O quanto de coisas, tipo assim, a gente fica. Gente, vamos parar e pensar um pouquinho? A gente não para e pensa nisso, né? Por isso, talvez, a importância de ter a lei, de ter a obrigatoriedade, para fazer com que a gente pare. Só um pouquinho, gente. Se tem, né? É porque precisa. O que está acontecendo aqui? Eu acho que é dessa forma, né, que a gente vai poder escutar e poder ajudar e divulgar mais também, né? E o Vanderlei, antes de dar a palavra para vocês, eu vou fazer um link com o que tu trouxe das aulas teóricas. Vamos lá. As aulas teóricas no CFC, por muito tempo, foi presencial. Sim. E eu pude perceber, porque estava atuando, né, muitos intérpretes de frente para o aluno para ajudá-lo. E aí vem a modalidade online, né? Modalidade remota, né? Como fazer isso? Já foi um desafio para o instrutor dar aula remotamente, que a gente não sabia, a gente teve que aprender na marra, né? Todo mundo praticamente, mas assim. Todo mundo. E aí vem um novo desafio para vocês, né? Que interpretam. Como saber se esse aluno está conectado, se ele realmente não tem coisas ao seu redor que atrapalham ele? Sim, foi um desafio bem grande, porque para nós, intérpretes, é muito melhor a gente estar na frente, né? Ali sentado junto, até porque a minha maneira de interpretar, não sei se os colegas também fazem dessa forma, eu gosto de pegar o livro, tipo assim, como é trânsito, tem muitos sinais específicos. E não adianta eu chegar na frente do aluno, começar a sinalizar, né? Jogar aquele mundaréu de sinais para ele se aquilo não tem significado. Então, na maioria das vezes, a gente explica mais, né, dá sentido ao sinal do que ao conteúdo, não que a gente que eu deixe o conteúdo de fora, né? Mas a gente se doa muito mais, é uma aula mais cansativa, vamos dizer assim, né? Porque exige muito mais do intérprete. Eu dou ali o sinal de rotatória, eu vou procurar uma imagem para ele para mostrar no remoto, eu faço assim, né? A rotatória. Bah, celular, WhatsApp, mandei para ti, no WhatsApp está ali o sinal que é a rotatória. Tu entendeu? Grava o nome ali, que tem um nome específico, que lá na prova vai cair. Então, tu precisa saber. Outro aluno me perguntou, o sinal de motor. Tá, o que é motor? Aí ele falou, pesquisou na internet. Motor aqueles de gasolina, de interior, assim, de maquinário. Eu disse, não, vamos lá, vou procurar, videozinho, tudo. Então, a gente acaba sendo eu acabo sendo um pouco também instrutora, né? De ir lá explicar, detalhar, para que ele consiga entender, clarear melhor, né? Porque às vezes não tem muito visual. E eu enfatizo muito para os instrutores, gente, surdo é visual. Tu precisa, na aula teórica remota, tudo que tu puder trazer de vídeo, de imagens, desenhinhos, risca na folha de ofício ali, mostra, manda foto para o WhatsApp, tudo que tu conseguir buscar de visual para o surdo, isso vai assim, ajudar ele no entendimento dele muito, muito. É uma construção de vocabulário, né? A gente tem que fazer com que eles construam esse vocabulário novo para eles. Exatamente. Estão sendo inseridos. E tem que adaptar a aula, não adianta. E até mesmo assim para os diretores de ensino, diretor geral, gente, tem um aluno surdo, né? Pense na aula para ele. Como será? Tem uma aula reservada lá? Bom, se tem aluno surdo, então não vou usar esse tipo de aula, não sei como é que funciona dentro dos CFCs, né? Essa parte pedagógica, né? De que forma a gente vai dar aula para esse surdo? Se surdo é visual, vamos tocar a imagem, né? E aí o intérprete consegue até trabalhar mais leve, né? Não fica tão cansativo. Porque, exemplo assim, vamos fazer a prova, né?
lá as provinhas que tem os simulados. Aluno manda foto para mim, eu interpreto ali todo o enunciado, dou as opções, aí ele responde. O normal do ouvinte é levar 15, 20 minutos no máximo. A gente leva 1 hora e às vezes não consegue finalizar a provinha ali, né? Então, tem que ser pensado. Instrutores teóricos, diretores, pensem no surdo, no aluno surdo, para ajudar. Não é ajudar, é para dar a mesma equidade, né? Eu não gosto do sinal de igualdade, eu prefiro a equidade. Né? É uma adaptação, né? Criar adaptações e criar recursos para que ele possa ter as mesmas competências do que os alunos que não são surdos. O que a gente tem trabalhado bastante na formação de instrutores atualmente, há alguns anos eu já vim batendo nessa tecla. Primeiro, para o instrutor entender que a preparação dele não é para quem já tem conhecimento, e sim para quem não tem conhecimento. Se porventura auto-iniciar a tua atividade, o teu conteúdo, ele dominar, ótimo, maravilha, avança, né? Avança e leva ele para um nível talvez que uma pessoa leiga dificilmente vai atingir nesse primeiro momento. Então, respondendo, né, o que a Vanderlei perguntou, como é que funciona, todo CFC no começo do ano, ele tem que mandar ao Detran, né, que é a autarquia que regula, um plano pedagógico, um organograma de ensino, e ali precisa conter tudo que será passado ao aluno nas 45 horas aula. Dentro disso, eu costumo dizer que o instrutor precisa colocar o seu tempero. E cada aula vai ser única e precisa ser única. O que eu estou querendo dizer com isso de uma forma bem simplória? Que o nosso aluno é o nosso cliente. O instrutor precisa enxergar no surdo um aluno, um cliente. E ele precisa adaptar a aula dele a este aluno também. Eu não estou dizendo que ele vai segurar o embalo e o anseio da turma, porque talvez tenha uma facilidade, né, de entendimento, pelo que vocês já falaram, mas se ele vai mostrar, por exemplo, um vídeo, ao pensar nesse vídeo, ele vai pensar junto esse outro cliente. É o mínimo, e é o que eu trago bastante aqui, sabe? E vocês confirmando aí que ajuda, e ajuda muito esse visual, né? E tenham o visual, tenham vídeos e tenham imagens, porque às vezes não tem. Às vezes não tem, né? Só ficar na oralização, gente, não dá, é o fim. É assim, não é acessibilidade, não é inclusão, não é aprendizado, não é ser profissional. Precisa colocar adaptações, precisa colocar o máximo de visual que puder colocar. Eu vou falar aqui para os instrutores. É inadmissível tu dar uma aula teórica lendo uma apostila, tá? Fique bravo comigo ou não, é inadmissível. Não isso pode. Não só para alunos surdos, né? Para alunos ouvintes também, não gente, pode. Para alunos a gente está falando de andragogia, de ensino de adultos, entende? Vamos abrir a cabeça. Sim, até ouvintes, né? Tu pega de todas as escolaridades, não são, né? Então. Porque essas adaptações. Vamos apoiar diretores, os instrutores que trazem uma inovação, algo criativo. Vamos perceber, vamos escutar, não precisamos ter medo, né, dele errar. É normal, o erro faz parte da construção. E o instrutor, muitas vezes, tá? Ele não inova porque ele acha que se ele errar, ele vai ser chamado a atenção. Eu acho que a gente está num momento não só digital, mas de percepção, né? De uma evolução interna. E isso faz parte do bom profissional, sabe? E vocês trazendo isso, nossa, gente, sem dúvida. E essas adaptações que a Vanderleia trouxe, elas não vão facilitar o entendimento apenas, né, dos alunos surdos. Quantas pessoas são extremamente visuais? Hoje a gente tem aí os TDAHs, né? Que, meu Deus, eles são completamente visuais, a hiperatividade ali na questão do cérebro, dos pensamentos rápidos, aquilo vai facilitar a aprendizagem daquele aluno. Então, não estamos adaptando apenas para os surdos, e sim, né, para outras pessoas, para todos. Acessibilidade para todos. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta agora de leigo, tá? Porque eu sei que às vezes, e eu sei que a Vanderleia não gosta, mas vou perguntar.
Olha aí, eu só quero ver. Me deu até o medo. Só quero ver. Não precisa ter medo. Fiquei com medo. Agora vou beber uma aguinha. Eu tomar uma água, ó, um papo com café, aproveita, curte aí, te inscreve no canal. Ó, não deixa de dá o apertar like aí. Qual é a diferença para o surdo daquele intérprete tecnológico, que é um bonequinho, que fica ali, né? E do humano, vamos falar nisso? E agora? Responde tu, Vanderlei, que depois eu venho. Meu Deus do céu. Bom, vou falar de experiência de Carol, né? Sempre uso minha filha. É ruim. Horrível. Não tem expressão, não dá contexto, né? Então, assim, ó, digamos que tu tá no meio do deserto, o que eu vou fazer? Por uma palavra, ok, vai te dar a palavra. Mas contextualizar, interpretar, não. Sabe como é que eu chamo esses aplicativos de... Ó, travou de novo. Sabe como é que eu chamo esses aplicativos? Bote salva-vidas. Quer dizer, é o colete salva-vidas. É um colete que tu bota, né? Vai te ajudar ali naquele momento, mas não vai salvar a tua vida se tu não chegar, né? Num plano. Então, assim, é exatamente como a Vanderleia falou. Não tem expressão, não tem contexto, né? A sinalização não é legal. E por falar em regionalismos, né? Existe algum aplicativo gaúcho? Vamos lá, galera aí de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas, né? Vamos lá Variação se mexer. Linguística, né? Regionalismos. Então, esses aplicativos, eles não são gaúchos, eles são de outros estados. Então, com certeza, teremos sinais que não são utilizados aqui no Sul. Ah, o surdo vai entender? Vai. Mas para quem está aprendendo ou para quem tem esse interesse de melhorar a comunicação entre as pessoas, né, dar esse recurso para o surdo pode ser ruim. Enfim, fora que a gente não consegue aprender nada, né, Vanderleia e Jana, a gente não consegue aprender nada nesses aplicativos. Ruim, muito. Salvo uma comunicação, tá? Que eu digo assim. Não tem uma nada. Coisa não muito não é uma interpretação. Não. Exemplo, oi, tudo bom? Ah, conhece tal lugar, uma informação, algo muito específico, muito resumido, né? Isso, tá lá no deserto, né? Tá no meio do mar, não tem recurso nenhum. Pode usar ele. Usa. É o que eu trago até para os próprios instrutores, né? A galera lá do CFC que faz o curso lá no Senac de Libras. Eu digo que é um colete salva-vidas, tá? Ó, em último caso, ok, mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Manda. Primeiro que eu sabia que a Vanderleia, ela já tinha comentado algo sobre, acompanho ela nas redes, né? E porque uma vez, Lu, acho que tu comentou que tu tinha que interpretar alguém que estava muito brabo com alguém. E aí tu contou essa história, porque, tipo assim, como é que tu vai fazer? Porque tu, Lu, não tá brabo com ela, com a pessoa, mas quem tu tá interpretando tá furioso. E a gente, né, eu digo que incorpora ali um personagem. Eu ia falar da Câmara de Vereadores que eu interpreto, e às vezes o vereador vai lá na tribuna, nossa, se possui, né? Ou mesmo dá alguma discussão, alguma coisa, e a gente tem que interpretar. Né? E esses dias teve uma audiência pública aqui em Xangri-Lá e deu bate-boca feio. Aí uma colega disse, Wanda, eu estava te assistindo, nossa, tu regalou um olhão. Que na realidade a gente, né, tá ali interpretando, mas tá visualizando e ouvindo, né? E tu tem que botar intensidade, então não adianta, tem que incorporar mesmo. Porque a expressão, ela faz parte da comunicação, é o que eu sempre digo. Para construir uma palavra em português, tu utiliza as letras do alfabeto. Para construir um sinal, tu utiliza, né, X parâmetros, né, que são 5 parâmetros, e um deles é a expressão facial e corporal. Então, se tu não tem isso,
perde o sentido do sinal, perde o sentido, inclusive, do contexto, né? Então, tu tem que incorporar lá um personagem, tu tem que brigar também, tu tem que fazer caras e bocas, né? Isso Caras e aí. bocas é boa. Expressões faciais, gente. Expressões. Gurias, e como fazer isso? O que vocês podem trazer de experiência, de vivência, para o instrutor prático que vai lidar com esse aluno? Eu vou compartilhar aqui uma expressão, uma fala, um trecho dela, né? Do instrutor Giovanni, que é o que ia participar com a gente, por motivos pessoais não conseguiu pela filha, que ele diz que muitas vezes este aluno surdo presta muito atenção e ele consegue fazer com que esse aluno desenvolva muito rápido, às vezes até mais rápido do que uma pessoa que não tem, né, que se comunica da nossa forma. Como ensinar isso para eles? É que o surdo, ele já tem... Nós temos todos os sentidos, né? Então, quando a gente não tem, teoricamente, uma deficiência, né, em um dos sentidos, cada um tem um pouquinho, né? Tem uma porcentagem. No caso dos surdos, o campo visual deles, o sentido visual deles é muito mais aguçado do que o nosso, então automaticamente é mais desenvolvido, então eles acabam, né, pegando isso muito mais rápido. E aí a dica que eu dou para o instrutor é continuar com esse, né, com esse hábito de mostrar, de sinalizar, de apontar, né? É o que eu sempre digo para quem não sabe Libras e para quem encontra uma pessoa surda, né? Usa os indicadores ali, bota os indicadores para funcionar, porque isso facilita. Uma planilha, uma folha de ofício, fazer um desenhinho, um carrinho da Hot Wheels, aí vão fazer propaganda ali, né, para ajudar. Desce do carro, mostra os pontos. É mais demorado? Sim. Mas é uma faz adaptação, parte do né? instrutor, né? Tu tá ensinando de alguma forma e te coloca no lugar dele sempre. Pô, eu sou surda, né? De que forma que eu vou me comunicar? Então já começa pela empatia, de que a inclusão tem as leis, né? Todo mundo sabe que as leis existem, mas se o humano não for empático, não tiver a empatia, né? Não se colocar no lugar do outro, não adianta ter lei. Porque precisa de nós, precisa de mim, precisa de ti, precisa de todos. Senão a coisa não acontece. Hoje a gente tem um recurso na palma da nossa mão, que é o nosso celular, né? Então, a Vanderlei até mencionou ali na questão na tradução, ela vai lá e busca uma imagem, manda para o aluno. Sim. Então, o instrutor ele pode usar esse recurso de buscar uma imagem, de mostrar, ó, primeiro, segundo, né? O que tu faz. Enfim, planilha, né, o papel para desenhar e talvez não para escrever ali as frases em português. Sim, desenho. Sempre que eu falo em planilha, é desenho. Tipo, eu uso muito sempre a baliza, né? Porque são muitos pontos para ser marcado. Como explicar para o surdo cada ponto? Então, eu digo, um carrinho, planilha, desenho, desce do carro, estaciona, mostra, toma a direção, faz a troca com o surdo, ele fica na rua observando e tu vai mostrar. É sinalização, na realidade, sinalizar, usar as tuas mãos, usar a tua expressão, mostrar, tudo é ter mostrar, o espaço, né? A língua já é visual, espacial, né? Não é uma escrita e oralizada, então tu explora todo esse espaço. Tem uma atividade que os instrutores, né, fazem, e que eu, inclusive, nos treinamentos que faço, né, com os CFCs, né, junto com os instrutores, para usar mais, né, o visual do aluno, porque muitos também, né, mesmo que eles não tenham essa deficiência, né, explorem mais. E o caso do aluno surdo, ele vai falar muito mais indicando, porque o carro está andando, este aluno não pode ficar te vendo. Exatamente. Então, a comunicação do instrutor, enquanto está no movimento, está no trânsito, né, o carro está em movimento, é direita, esquerda, né? Pegando um gancho na tua colocação ali, que agora tu fez direito e se posicionou, né?
Exemplo, surdo está aqui dirigindo, não faz o sinal curtinho, leva a tua mão bem na frente do painel, direita, esquerda, aqui, ali, para que ele não precise virar a cabeça para visualizar a tua mão. Isso né? mesmo. Senta com o banco mais próximo do painel e te posiciona de uma forma que ele consiga te olhar com o cantinho do olho, né? Que aí ele não precisa virar, não perde o foco do trânsito, né? E ele consegue entender o que tu está passando para ele. Importante, né, que o instrutor faça algumas combinações no início das aulas, né? Combinações como essa. Sempre que eu for dizer direita e esquerda, eu vou apontar com a mão. Quando quiser que tu olhe o espelho, né? Enfim, fazer essas combinações para que o surdo dirigindo possa entender de uma forma mais rápida. E aí, se for a entrar em algo mais técnico, estaciona o carro, olha para ele e aí tu dá a instrução. Arranca, vai de novo, daqui a pouquinho estaciona de novo e vai mais um pouquinho. Perfeito. Inclusive, Lucas, a questão de combinar sinais, às vezes não precisa ser libras, né, naquele momento. Então faz uma combinação de um sinal, ó, para a direita eu vou usar este sinal. Então sabemos que este sinal não é o sinal em libras, né, que é o D para a direita, E para a esquerda, mas não precisa o instrutor estar extremamente, né, fluente em libras. Mas não, até porque essa comunicação, esse aprendizado ocorre naturalmente ali na troca. Claro. Né? O surdo mesmo vai levar para o instrutor, direita, esquerda, tá, entendi. Né? Então, ele mesmo vai dar, se o instrutor quiser aprender, nossa, uma ótima oportunidade. É uma escola. Sim. É um curso trabalhando, né? Recebendo o salário e recebendo também um ensino ali, um aprendizado. Quanta gente não viaja para outros países para aprender a língua inglesa, né? Então, e aí a gente tem uma outra língua, né? Uma segunda língua dentro do nosso país. Então, olha só a oportunidade que tá aí caindo de maduro para a galera aprender. Tem também, né? E eu queria trazer para os diretores que estão vendo, né? Que existe um mundão a ser explorado, gente. Muito. Existe um mundão a ser explorado. Existe uma comunidade que pode ser explorado. Eles se comunicam entre eles, né? E o CFC às vezes se fecha isso. E às vezes o CFC quer tanto cliente, e tá, às vezes a oportunidade. Eu estou falando uma parte até comercial aqui, porque fui diretor também, né? Quantas vezes eu escutava da agência de publicidade, sabe? Tipo assim, não, a gente tem que investir aqui, investir ali. Eu digo assim, gente, só um pouquinho. Não, e no momento que esse CFC tá trazendo, né, tá trabalhando, tá pensando nesse público, se torna referência, né? Um vai passando para o outro. Enfim, eu conheço um CFC que fica ali na João Pessoa, que a diretora simplesmente se apaixonou pela língua e ela, de fato, contratava pessoas com a competência de Libras. E aí o CFC dela se tornou uma referência, né? E assim vai indo, daqui a um pouco o outro vai, né? Esse aqui também vai aprendendo. Enfim, isso é muito legal, muito legal. Tem que quando eu trabalhava no CFC aqui de Capão, porque eu também já trabalhei em CFC, né, no atendimento, a gente se torna referência. Tipo assim, tudo que o surdo precisa, ele vai, tem intérprete lá no CFC, vou lá no CFC. Eu fui fazer BO para surdo um tempo que eu estava lá fora do expediente, né? Mas toda a parte de atendimento a gente acaba sendo referência, ele sempre busca o intérprete. E dessa mesma forma que o surdo busca, né? O CFC pode fazer também, o CFC, o CRVA, né? Tem um intérprete, conhece o intérprete? Wanda, a gente precisava de uma ajuda, eu queria fazer tal coisa. A gente está disponível, ninguém vai se negar em dar uma orientação, em conversar, a gente está aberto. Então, assim, chame os intérpretes, chamem os surdos, perguntem, questionem, né? Tudo que puder colocar para melhorar a vida deles, E, gente, não é só lei. Né? A lei existe, sim, ela existe. Não esperem ser cobrados juridicamente, né? Façam o que é certo. Mas isso aqui não precisa. Precisa sim, é direito. E surdez
com implante, sem implante, usa prótese, não usa prótese auditiva, ele é surdo, tá? Não existe, e ele ouve. Não. Com ou sem aparelho, ele não deixa de ser surdo e ele precisa de toda assistência. Né? A gente, o Vanderlei, a Lu, né, e a Jana também está interpretando, né? No último trabalho que eu fiz no CFC, isso acabou em 2020, lá janeiro de 2020, depois da pandemia, infelizmente, né? Acabou não acontecendo um treinamento que a gente ia fazer, uma formação para todos que quisessem, com a colega. A Julie. A Julie também, infelizmente, né? Veio a pandemia, a gente encontrou a dificuldade, né, de ser online e precisava de ser presencial. E aí, em seguida, eu acabei me desligando do CFC e a gente não deu continuidade a esse trabalho, né? Mas isso era uma intenção, era uma vontade que eu tinha, porque era uma necessidade, né, de prática, né? E aí a Vanderlei atua mais diretamente no CFC. Se ela quiser compartilhar um pouquinho conosco as etapas e as principais dificuldades, Vanderlei, deste processo, desde da hora do início, que a gente já falou um pouquinho do atendimento, mas das etapas, né, do exame médico e assim por diante, né? Se tu quiser compartilhar um pouquinho com a tua experiência também. Não, eu percebo, assim, desde o tempo que eu entrei no CFC para trabalhar como atendimento, e agora que foi graças ao CFC que eu me tornei intérprete credenciada ao Detran, né? O que eu percebo é que os profissionais, eu fico surpresa, porque eu não esperava esse retorno deles. É uma preocupação em como ensinar. Tipo assim, eles se colocam no lugar do surdo. Né? Acontece algumas coisas assim que não tá legal, mas é muito mais positivo, né, dos instrutores, tanto prático quanto o teórico, o pessoal do atendimento, sabe? Eles querem, né, ajudar o surdo, fazer o surdo é um cidadão e a gente vai levar o que de melhor a gente tem, né? E eu lembro que eu fui ali em Osório. E a instrutora teórica, ela tinha surda, estava interpretando, e ela veio, Wanda, como é que eu vou fazer? Porque a diretora disse que eu vou dar prática para aluna surda. Eu, sim, respira, né? Respira. Tu já é uma ótima instrutora, então, né, tu vai lá, leva todas as dicas do carrinho, da escrita, do desenho, te coloca no lugar dela, faz de conta que tu é surda. Como que eu vou ensinar? E vai fluir naturalmente. E aí ela me passou dessa troca que aconteceu. Não, Wanda, ela me ensinou vários sinais, ela me disse como era direita, como era esquerda, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, o surdo mesmo, natural dele, ele acaba ajudando o instrutor, sabe? Então, é muito bom. Isso, para mim, é muito gratificante. Tem as coisas ruins, lógico, né? Que tudo é um processo. Fazem 21 anos de lei de Libras, então ainda estamos engatinhando. Às vezes parece que a gente anda 10 passos para trás para dar um centímetro, para dar um centímetro depois. Se tu parar para pensar, 21 anos não é nada. Não. Né? Né? Não é. No Brasil, a Libras ela existe há 100 e alguns anos. Aqui no Brasil veio com Dom Pedro II, imagina, né? A língua de sinais existe há quantos para a lei ser tão bebê, né? Então, assim, processo de atendimento é importante ter um profissional que saiba pelo menos perguntar o nome, dar um oi, um atendimento, possa ajudar o que precisa, os sinais básicos do atendimento. Não precisa ser, né, fluente em Libras, não. O básico tu precisa saber o que é uma carteira, o exame médico, psico, sinais próprios ali do atendimento. Ok. Os médicos, como vão passando por departamentos, quando chegar lá na parte médica, a gente tem ainda algumas coisas que o Detran deveria adaptar. Tipo assim, tá lá no Detran que eu fui pesquisar na página, que é se o médico achar necessário o intérprete estar presente. Gente, é lei. É importante, tem que ter. Né? Aí eu fui fazer uma pesquisa de curiosa, que agora vou entrar no outro assunto, né? Eu fui me credenciar ao Detran de Santa Catarina, né? Porque eu queria interpretar para lá também. E aí eu descobri que tem um artigo do CONTRAN, o 147A, que diz que o intérprete
profissional, não é a pessoa que sabe o alfabeto datilológico. Isso também acontece nos CFCs, viu? Ali no psico e no médico também. Ah, eu tenho intérprete aqui. Tá, sabe Libras? Ah, sim. Aí pergunta para o surdo. Não, foi datilológico, eu não entendi nada. Aí no psico ganha o reteste, fazer reteste. Né? E aí, Nossa, como é que absurdo. fica? Comunicação, não teve, né? E eu já perdi o gancho do que eu estava falando, que aí misturei os assuntos. Mexe do psicotécnico, né? Da lei, né? Aí me descobri esse artigo 147A do CONTRAN, que diz em todos os processos de habilitação, desde o atendimento até o exame prático, né? O profissional qualificado. E aí eu não achei no Detran aqui do Rio Grande do Sul. Né? Eu disse, eu não sei como é que funciona essa hierarquia também, né? Porque a gente só tem no atendimento, que não nem todo CFC tem atendimento em Libras, né? O médico, se o médico autorizar, e o simulador e a teórica. Parou ali. Rio Grande do Sul é um país à parte, né? Sim, ó. A prova teórica antes era presencial, né? Vinha uma pessoa capacitada. Depois da pandemia, passou a ser aplicado dentro do Centro de Formação de Condutores. E aí vinha um grande desafio. Não sei se a Vanderlei já acompanhou agora, por último, alguma prova teórica. Não vem o examinador de Porto Alegre, né? Tá, mas agora, 2020, a Procergs disponibilizou, e isso é pesquisa do site, eu vou deixar aqui embaixo também, onde eu pesquisei, né? Que eles contrataram uma empresa para fazer a leitura de algumas provas e que aparece o vídeo dessa pessoa interpretando na prova do aluno. Ah, que show! Isso eu não sabia, porque eu nunca 2020. vi uma prova. Começou em 2020, alguns testes, né? Hoje, eu não tenho a certeza como está, porque também não tem um volume tão grande, né? Mas 2020 a Procergs já fez essa, junto com o Detran, né? Uma prova adaptada em vídeo, Uma que prova nem Enem. adaptada em vídeo. Sim, muito show. Top, Muito bom né? isso. Top. E o tempo dela também é maior, né? O tempo dela é maior também, comprovadamente, porque se entende, né, que é diferente o processo, né? E que é maior. Lu, a gente pode falar um pouquinho do Senac? O Senac ele tem uma formação para CFC mesmo, voltada ensino básico, né? Que é montado em 5 pilares, é um programa montado em 5 pilares para ensinar uma pessoa leiga começar a se comunicar em Libras, é isso? É um curso básico, né, de 54 horas, se eu não me engano. Então, ele é feito, o plano, né, desse curso, ele foi montado com foco dentro, né, do vocabulário do CFC. Então, as 5, 6 primeiras aulas, elas são focadas naquela comunicação mais básica, né, que a Wanda falou, de oi, tudo bem, cumprimentos, alfabetos, a gente foca muito, porque no momento que a pessoa esqueceu o sinal, puxa o datilológico, né, que o próprio surdo vai, né, te trazer o sinal. Mas não substitui, né? Não substitui. Enfim, a gente vem com aquele básico, né, como é que foi inserida a Libras no Brasil, aquela parte mais histórica ali, um pouquinho teórica, e depois com sinais básicos, e aí depois sim a gente entra, né, como a Wanda falou, rotatória, motor, né? E principalmente, Lucas, dicas, né? De como fazer, como conduzir uma aula dentro de um carro, como conduzir um instrutor teórico junto com o intérprete. Então, a gente traz vivências dentro desse curso. A gente também tem convidados especiais, né? Em todas as turmas a gente traz um surdo que com CNH, né? E aí ele conta um pouco a experiência dele, né? Na época que ele tirou a carteira, ele ou ela, a gente, né? Sempre faz um mix assim de pessoas, de convidados, e a gente também traz um instrutor ou um diretor que já fez um curso de Libras ali no Senac. Então, como a gente já teve 3 turmas, né, nos anos anteriores, tá agora as inscrições abertas, né? Tem uma turma que vai abrir agora para setembro. Então, essa vai ser a 4ª turma.
E aí, das que teve, né, as 3 turmas sempre teve um convidado. Tanto surdo já com CNH, contando um pouco a experiência, como também instrutor que já fez um curso, né, e como as conduções deles lá dentro do CFC, na prática, assim, na vida real. Legal. A gente vai chegando a 1 hora já, Gurias. Nossa, nem top, né? parece, viu? Só a gente foi conversando. Tem tanto assunto, né? Tanta coisa para contar. Eu queria pedir, né, se a Jana pode se apresentar, né, agora, né, se ela pode falar um pouquinho dela também, como ela chegou, né, a ser intérprete e como eu conheci ela, na verdade, porque eu conheci a Jana por acaso. Se alguém puder interpretar para ela. Quem vai, Wander? Tu ou eu? Jana, bom, interpreto. A Wanda já tá de preto, eu nem preto botei. Normal, né? Guarda-roupa tudo preto. Eu tava de preto, eu cheguei e tirei. Por curiosidade, enquanto a Jana arruma aí, na pandemia, vocês não vão acreditar o que eu descobri. Lá eu traduzindo, né, no online, e aí eu dizia, o som tá muito baixo, e cada vez que eu saía de casa, as pessoas falando comigo e eu não entendendo nada, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Fui num otorrino, fiz uma audiometria, para minha surpresa, eu tenho uma perda auditiva de 30 decibéis, né, 30%, na frequência de fala, então, por isso que eu não estava entendendo, porque as máscaras estavam tapando, né, e eu criei esse recurso, desde que eu comecei a perder a audição, eu criei o recurso de fazer a leitura labial. Então, hoje, a minha audição, eu venho perdendo ela, né, é uma perda neurosensorial, e é genética. Meu pai tem uma perda auditiva, meu irmão também. E aí eu brinco bastante, assim, não vou passar perrengue porque já sei Libras. Vou botar mudo aqui. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Tá, tô no celular aqui. Então, gente, foi muito engraçado como eu conheci o Lucas, porque eu trabalhei muitos anos, na verdade, como intérprete de Libras, trabalhei na faculdade Unicel, na faculdade La Salle, já trabalhei no Senac, já fiz algumas oficinas, algumas ajudas aí, então trabalhei por vários lugares, Senac, Senai, e depois eu parei, porque eu tinha que me formar em pedagogia, eu queria fazer minha faculdade de pedagogia, ser professora, porque eu quero atuar como professora de surdos, então para isso eu precisava de uma outra especialização. Recentemente me formei, estou bem feliz, já vou iniciar uma pós também, agora recente, já comentei com o Lucas, mas como que eu conheci o Lucas, gente? Foi muito engraçado. O Lucas, uma colega minha solicitou, eu sou cristã, e uma colega minha disse assim, Jana, tu pode interpretar uma música para mim que eu quero aprender? Ela está aprendendo Libras, e pediu que eu ajudasse fazendo uma música para ela depois copiar essa música e ela tocar lá na igreja dela. Claro, fiz um voluntariado, eu sempre faço voluntariado de diversas maneiras. Não, eu faço música aqui para ti. E aí o meu namorado estava concluindo o curso de instrutor e eu fui junto na turma, né? E aí a turma estava ali batendo um papo e tal, alguns saíram para fazer a baliza, alguns estavam em aula e eu aproveitei que eu não estava fazendo nada, eu e a esposa de um outro colega também que estava fazendo o curso. Eu disse assim, tu pode fazer uma gravação para mim bem rapidinho? Daí ela, mas o que tu vai fazer? Eu disse, não, só vou fazer uma música aqui, que eu já traduzi ela mentalmente, já passei ela para Libras, escrevi ela em letra Libras, né, para escrever ali para a menina poder entender o sinal que eu estava fazendo. E aproveitei que estavam os alunos ali conversando, todo mundo distraído, gente, era numa praça linda, assim. E eu me retirei, fui pro centro da praça e comecei a interpretar. Botei a música ali, da onde eles estavam não dava para ouvir a música. Botei no meu celular e comecei a interpretar a música ali, tá. E aí, quando eu acabei, que a minha colega parou a música, veio o Lucas, assim, com o celular na mão. Eu quero te marcar aqui. Eu, oi? Ele, não, eu quero te marcar aqui, que eu gravei e tal. Cara, aquilo ali me deu uma surpresa. Ele já falou o café do papo aqui, já falou, explicou, pode, tal. Beleza. E foi o primeiro momento que eu encontrei o Lucas. E aí eu vi que, nossa, eu pensei que ele estava de olho lá numa situação, porque ele era o único que estava de frente para mim, vamos dizer, todo mundo estava de costas, né? E já me marcou num vídeo, eu fiquei mega surpresa, como assim?
Quando vê, Mas viraliza, eu tem que sou- fazer viralizar. E foi Sim, legal. e essa foi a ideia. Ele marcou, botou vários vídeos aí. E é uma E música bem aleatória, assim, ele pediu marcar o nome da música. E foi legal E eu porque. trabalho com Libras. Pode falar, não, pode Pode falar, te falar. interrompi. Vai aí. Tá com Não, um eu pouquinho. trabalho com Libras. Agora a gente está em 2023, eu conheci Libras em 2006. Então aí eu tenho quase todo o tempo de Libras Brasil, praticamente, da lei. Eu lembro quando surgiu a lei, quando surgiu tudo isso, aquela coisa, eu nem sabia que isso era importante. E Lucas, respondendo uma pergunta sua, eu não tenho nenhum parente surdo. Ó, eu ia Nunca perguntar tive. isso para ela, viu? Eu não tenho parente surdo e desde criança eu olho muito a Xuxa, que ela fazia a música do alfabeto da No Xuxa. alfabeto. Aquilo me encantava, porque como é que pode uma pessoa surda falar com as mãos? E aí eu comecei a entrar em contato, conheci um surdo que morava no mesmo bairro que eu, e essa troca que vocês falaram, que o instrutor pode ter e aprender sinais na hora, foi isso que aconteceu comigo. Porque o surdo, o professor vai falar lá, o instrutor, direita. O surdo faz o sinal, direita. E essa sinalização que o surdo me falava, eu já ia aprendendo, já fui observando, já fui aprendendo. E com aquilo eu só comecei a dizer, eu tenho que entrar para essa área, eu tenho que ajudar. E eu, na verdade, foquei na igreja, comecei a trabalhar na igreja, assim, do meu jeito, assim, sabe? Nem sabia o que era o intérprete, não sabia nada. E aí uma pessoa olheira, que tinha uma empresa de intérprete, me chamou e disse assim, eu quero que tu trabalhe para mim, vou te treinar e tu vai fazer o curso e tu vai ser intérprete. E eu larguei a carreira, vamos dizer, né? Eu era gerente júnior de uma transportadora da área administrativa e pulei para a área de interpretação e me apaixonei, me encantei e não parei mais. E como são as coisas, né? Aproveitando o que está falando, né? Primeiro agradecer a todos vocês por estar aqui. Confesso para vocês que foi um dos papos com café que eu mais gostei. Por várias vezes aqui a gente brilha o olho, porque na verdade a gente fica orgulhoso, né, das pessoas que vocês se tornaram aí, o quanto vocês ajudam na missão de vida de vocês. É uma missão de vida, né? Senão muitas vezes não continua. Sim. E esse papo já era para ter acontecido ano passado com a Vanderleia, né? Que era a nossa aluna. E por algum motivo, ou acontecia algo e não saía, né? E hoje está aqui, né? A Lu, né? A Janaína e a Vanderleia, né? Nesse papo com café. Então, para a gente finalizar, eu queria que cada um passasse uma mensagem para os instrutores. Eu sou encantado por eles sabem disso, eu sei o quanto de diferencial eles aplicam na vida dos alunos, né? Professor tem isso, né? Vocês são, e que vocês possam passar uma mensagem para eles e que eles possam levar adiante também, né? Posso continuar interpretando agora, para dar descanso no Vanderleia? Olha, eu primeiro quero agradecer muito o convite, foi muito legal mesmo. Te confesso que eu estava um pouco nervosa também, né? Por mais que não tenha sido o primeiro podcast, mas sempre dá, né? Aquela ansiedade. E o que eu tenho para dizer para os colegas, profs, né? Instrutores, não é difícil, né? É fácil. A Wanda falou muito a questão da empatia. Eu acho que tentar se colocar um pouquinho, né, no lugar, a gente não consegue completamente, porque cada um sabe, né, o que passa, o que vive, mas tentar pensar, né, tentar, poxa, e se, né, eu não escutasse, se eu não enxergasse, criar recursos para que vocês possam facilitar essa comunicação, né? Tenta te imaginar lá dentro de um país que ninguém te entende, que tu não entende ninguém. Então, como tu vai fazer? Tentar ter esse pensamento, né? Fazer esse exercício para que eles possam entender. E, de novo, assim, o indicador salva a comunicação, sim, né? Então, usem as suas expressões, né? Usem a expressão corporal, expressão facial, apontem, né? Dramatize, desenhe, busquem imagens. Isso sim pode facilitar bastante a comunicação. E eu fico à disposição, né? Se precisar, Lucas também, se algum instrutor quiser também entrar em contato, a gente faz uma chamada de vídeo que nem a Jana fez, né? Faz um videozinho e manda para eles praticarem. Não sei como vou falar, motor, manda aqui pra gente, manda pra Wanda, né? Olha, eu te ofertando, Wanda.
Estamos aí. Porque Eu amo ajudar, né? a gente está sempre à disposição. Querido, tu já falou tudo, né? Agora restou Não. agradecer de coração, Lucas, né, pela paciência que tu teve todo esse tempo, né? Graças a Deus conseguimos hoje. Oportunidade de estar aqui com vocês, mas, nossa, quanta experiência, né? Meu professor querido do coração, né? As colegas intérpretes, para mim é um prazer enorme, porque eu estou começando agora a ter esses profissionais maravilhosos, é um prazer imenso, né? E aos colegas instrutores, sucesso para vocês. Eu só tenho conhecido pessoas maravilhosas nesse meu pequeno tempo de intérprete, né? Então eu digo assim, ó, vocês são capazes, vocês são super especiais e, como diz a Lu, se coloquem no lugar, né, do aluno e usem todos os recursos que vocês tiverem, né? As expressões, o dedo, o desenho, né? Mas passem, né? Vocês precisam, a função de vocês, além, né, de ser uma pessoa, vocês estão passando informação, né? E eles precisam aprender, eles estão ali para aprender, e eles são muito dedicados, né? Então que vocês vão ter só sucesso na vida de vocês. Verdade. E eu quero agradecer a oportunidade de vocês, desse momento, estar junto, poder compartilhar as experiências. Eu fiquei bem surpresa, porque é a minha primeira vez. Faz muito tempo que eu parei de interpretar, eu parei um tempo, porque agora eu estou focada em outras áreas, né, de trabalho. Estou agora como professora de Libras da APAI, então eu ensino crianças pequenininhas e as pessoas adultas ficam assim, nossa, como que as crianças aprendem rápido, eu não consigo, Aprendem eu tenho mais a mão rápido torta. do que adulto. Gente, adulto consegue, o professor consegue, só precisa um pouquinho de esforço. Um pouquinho, o professor tem capacidade. O meu namorado, que se formou agora, há pouquinhos dias, né, atrás, na turma de instrutores, já falou para mim, eu quero aprender como que eu faço, e já ficou ansioso, e como que eu vou... Calma! Eu tenho uma amiga que mora junto comigo no meu apartamento aqui, e ela é surda, e ele já começou a chamar a Fernanda, vamos conversar, preciso aprender livros, como? Então eu explico para vocês, instrutores, precisa um pouquinho de esforço, paciência, vocês conseguem. Não se preocupa, a minha mão é torta, eu não consigo fazer, porque é doida. Expressão, desenho, vamos lá, vamos articular o corpo. Fazem dramatização, muito importante, o surdo ama dramatização, e é fácil de explicar uma aula, não é difícil, não. Eu tenho só rapidinho falar, essa minha amiga Fernanda, que mora junto, ela tirou a carteira há pouco, está começando ainda, né, no processo de fazer a CNH. E ela me explicou, aqui em Esteio, onde eu moro, tem uma instrutora que sabe um pouquinho Libras, um pouquinho. E aí ela ficou assim, como a instrutora não tinha essas dicas que a Van falou, né, a Vanderleia falou, a instrutora assim, e botava a mão assim na frente, direita, e tentava a esquerda, mas outros sinais se perderam. E a Fernanda dizia que ficava olhando para o instrutor assim, ó, o que eu faço? E ficou aquilo, sabe? E aí ela chegava em casa e me explicava, não, é assim, calma, tem que explicar para o instrutor que tu não está entendendo, tem que explicar que você está nervosa, tem que explicar. Mas como? Ela não entende tudo. Que esforço, tem que ter paciência, essa troca, né? Troca, né? Mas tá sendo a troca, tem que ser a troca. Você está aprendendo, ela também está aprendendo, vamos trocar a experiência. Mas eu agradeço a todos. Obrigada ao Lucas pela oportunidade. E que vocês tenham aulas de Libras mais vezes. Ai, que legal, adorei mesmo. Ai, palmas. Gente, palmas. Gostou do Papo com Café? Curte, compartilha, te escreve, me dá aquela moral e vamos mandar para bem longe esse baita papo aí. Tá bom, gente? Show de bola. Obrigada, gente. Tchau, tchau.